Agora vamos aprender a fazer o desenho do perfil. Temos essa caderneta de campo, onde temos a estação 1, 2, 3 e um estaqueamento, é 0, é 1, é 2, é 3, é 4 e é 5. Essas estacas estão distanciadas de 20 em 20 metros. Note que, quando a gente fala em estaqueamento, estamos caminhando em linha reta ou linhas retas e distanciadas igualmente entre si, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui de uma hipotética coleta de dados. Temos as leituras de réis e vantes e temos as cotas finais, como vocês estão vendo de cada estaca. Então, para fazer o desenho do perfil, o primeiro passo é definir as escalas, ok? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, verificar a distância vertical percorrida. Olha, se a distância entre uma estaca e outra são 20 metros e temos 6 estacas partindo do E0 até o E5, então temos 100 metros de distância vertical percorrida, porque temos 5 trechos de 20 metros. Deixa eu colocar aqui a caneta. A gente tem o E0. A distância do E0 para o E1, temos 20 metros, ok? E nisso vamos para o E2, E3, E4 e E5. Então, isso aqui é 20 metros, isso aqui é 20 metros, isso é 20 metros, isso é 20 metros e isso é 20 metros, num total de 100 metros. Segunda parte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, borracha. Segunda parte, verificar qual a maior variação, ou seja, a distância vertical do terreno. Então, o valor de menor altitude aqui, ó, é 9.250 e o valor de maior altitude é 12.000. Então, nós temos que verificar essa variação, ou seja, a amplitude altimétrica, onde o valor menor é 9.250 milímetros e o mais elevado é 12.000. Então, tendo em mãos essas duas distâncias, né, que é a distância horizontal 100 metros e a distância vertical, eu coloquei 100 metros, e a distância vertical 2.750 milímetros, deixa eu colocar aqui também, ó, 2.750 milímetros. Vamos associar, para poder desenhar no papel, a gente tem que associar cada distância dessa a um tamanho do papel. Então, como a distância 100 metros é, obviamente, é maior do que 2.750, vamos associar ela ao tamanho também maior do papel. E o tamanho 2.750 vai ser o tamanho menor do papel. Então, o terceiro passo para fazer o desenho seria você escolher o papel, né? Se você vai utilizar o A0, A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Normalmente, em topografia, a gente escolhe de A4 para cima. A4, A3, A2, A1, A0, ou seja, vai depender do tipo de trabalho. De A4 para baixo, normalmente não se usa na topografia, ok? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai associar, né? A gente já conhece a fórmula da escala, módulo é igual a Lzão sobre Lzinho, ou seja, Lzão é o tamanho do terreno e Lzinho é o tamanho do papel, né? Do desenho do papel. A gente tem um módulo. Então, a gente vai associar aqueles 100 metros com a distância maior, no caso do papel. Então, vamos pegar esses 100 metros da distância real que ocorre no campo e dividir por 0,42 metros. Por que 0,42 metros? Porque como escolhemos o papel A3, ou seja, 420 milímetros, passando para metro dá 0,42 metros. Então, quando a gente fizer essa divisão 100 metros por 0,42, o perfil vai caber exatamente no início e no fim do trabalho. Ele vai bater exatamente, porque você está dividindo
o tamanho do terreno pelo tamanho do papel, certo? O que é que a gente quer? Que a gente quer que ele diminua um pouco, porque o início dele começa aqui e o final termina aqui, ou seja, exatamente no tamanho do papel. Então a gente tem que colocar esse desenho para diminuir. E como se faz para diminuir? Diminuir, você vai colocar esse módulo para um valor maior, ou seja, nesse caso aqui a gente dividiu 100 por 0,42, deu módulo 238,095. Então esse módulo, se a gente utilizasse essa escala, iria iniciar aqui e terminar aqui no final, ok? Então, quando deu esse valor 1 para 238,095, a gente vai arredondar para um valor maior do que isso, para poder diminuir o desenho, ou seja, o desenho fazer isso aqui. Ele dá uma diminuída, deixar esse espaço e deixar esse espaço. Então, normalmente, a gente utiliza uma escala ideal. O que seria de escala ideal? São escalas fáceis de você fazer um cálculo até de cabeça. Então, as escalas ideais, normalmente, é 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 5, 1 para 7,5, 1 para 10 e seus múltiplos, tá? Que são escalas de fácil memorização e fácil cálculo com a própria cabeça. Nesse caso, 1 para 238, você vai utilizar a escala de 1 para 250. Por quê? Porque vai caber no papel. Se eu utilizar 1 para 500, também vai ser legal, vai dar para fazer. Ele vai diminuir mais ainda, porém não vai ficar tão legal quanto 1 para 250. Por quê? Porque 1 para 250, ele está já num tamanho grande no papel e dá para fazer você tem essa sobra. 1 para 500 vai caber no papel, obviamente, só que vai ficar muito pequenininho. O contrário, se arredondarmos para menos. Por exemplo, 1 para 200. 1 para 200, o desenho ele vai passar do papel. Então, não seria interessante, né? Seria errado. Então, sempre quando tivermos essa divisão, né, de módulo, você tem que arredondar para um valor acima do que der aqui. Que nesse caso, a gente escolheu 1 para 250. E a escala vertical, né, ela tem que ser 10 vezes maior que a horizontal. Então, se temos 1 para 250, a gente tecnicamente vai usar 1 para 25, porque 1 para 25 é 10 vezes maior do que a horizontal. O único detalhe aqui, eu preciso saber se esse 1 para 25 cabe ou não. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão, né, para saber se cabe ou não. Então, como é que faz? A gente vai pegar esse 2.750, que é a variação, essa variação aqui, e dividir pelo tamanho vertical do papel, esse aqui, ó, para ver se realmente cabe, ok? Então, nesse caso, a gente vai pegar 2.750, dividir por 297, que é o menor tamanho do papel, e nesse caso o módulo vai dar 9,3. Lembra aquela regrinha? Se a gente colocar um valor a mais, por exemplo, 1 para 10, vai caber. Vai dar essa margenzinha e vai caber. 1 para 20 vai caber, aí vai diminuindo. O inverso não. Por exemplo, se a gente utilizasse 1 para 5, não iria caber. O desenho seria maior do que o papel. Então, tudo que for arredondado, nesse caso, para cima, seria legal. Então, a gente pode utilizar aquele valor 1 para 25, né, que é 10 vezes maior do que a horizontal, que estaria tudo ok. Então, nesse caso, a gente definiu que as escalas horizontais e verticais são 1 para 250 e 1 para 25. Então, definidas as escalas, agora a gente vai desenhar isso no papel. Então, em se tratando da escala horizontal, né, se a escala é 1 para 250... Se a gente fizer essa relação, significa que a cada 1 centímetro no papel equivale a 250 centímetros no real. Ou seja, a cada 1 centímetro no papel vai equivaler a 2,5 metros. Ora, a distância entre uma estaca e outra são 20 metros. Ok? Deixa eu colocar aqui, é 0 e vou colocar aqui, é 1. Isso aqui são 20 metros, mas no papel, quantos centímetros eu vou desenhar para que realmente represente na escala 1 para 250? Ó, se 1 centímetro é de 2,5 metros,
Para eu chegar nesses 20 metros, eu vou ter 8 centímetros. Pode ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1 centímetro aqui equivale a 2,5 metros. Mais 1 centímetro aqui equivale a 5 metros. Mais 1 centímetro aqui equivale a 7,5. Mais 1 centímetro aqui equivale a 10 metros, tá? Então, só de cara aqui vocês estão vendo, ó, que 4 centímetros vão equivaler a 10 metros. Então, 8 centímetros vão equivaler a esses 20 metros. Então, não é aqui. Você vai desenhar com 8 centímetros entre uma estaca e outra. 8 centímetros. Ok? Então, vai ficar nesse sentido. Para fazer agora o desenho da parte vertical, né, a gente tem que fazer o seguinte. Qual o maior valor? É 12.000. O maior valor é 12.000. O menor valor, 9.250. Então, a faixa tem que estar dentro desse valor, né? A gente vai desenhar desse valor. Então, por exemplo, eu vou fazer de 1.000 em 1.000. É uma escolha minha. Você podia fazer de 500 em 500. Você faz do jeito que quer. Por exemplo, eu vou fazer 12.000. Eu vou fazer aqui 11.000. Eu vou fazer 10.000. E eu vou fazer 9.000. Ou seja, todos os valores estão dentro dessa variação. Ok? Então, a distância no real aqui, entre um e outro, se você for ver, é 1.000 milímetros. 1.000. 10.000 menos 9.000, 1.000. Isso aqui é 1.000 milímetros. Ok? Eu escolhi 1.000 para fazer essa análise, né? Aqui é 1.000, de novo, né? E o último lá também é 1.000. 1.000 milímetros. 1.000 milímetros. Ok? Então, no desenho, quanto equivale essa distância? Quanto eu vou desenhar isso no terreno? No papel? Eu vou pegar, ó, se a escala é 1:25, significa que a cada 1 centímetro no papel são 25 centímetros no real, tá? Ou seja, a cada 1 centímetro no papel eu tenho 250 milímetros no real. Então, se eu tenho esse espaço, essa diferença de 1.000 milímetros, significa que a cada 1 centímetro são 250, então eu preciso distanciar no papel 4 centímetros aqui. Ok? Quando eu for desenhar, eu vou ter que espaçar entre 10.000 e 9.000, 4 centímetros. Ah, mas se eu usasse 500, não tem problema, seria 2 centímetros, utilizando a mesma razão. Então, após isso, né, eu vou desenhar isso no papel. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse caso, ó, como vocês estão vendo, ó, 9.000, 10.000, eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros, que vão equivaler a 1.000 milímetros, pois cada um pedacinho desse equivale a 250 milímetros. Lembre-se que é uma escala de 1:25, ou seja, cada 1 centímetro são 250 milímetros. Ok? 1:25, ou seja, 1 centímetro equivale a 25 centímetros ou 250 milímetros. E aqui, como a gente viu, são 8 centímetros, porque utilizamos a escala de 1:250, ok? Então, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre elas. Então, já definimos aqui a escala horizontal, já definimos a escala vertical, já fizemos o desenho de cada um. E agora vamos simplesmente pegar esses valores e colocar na tabela. Por exemplo, 12.000, ele vai, não é zero aqui, ó, ele vai vir exatamente aqui. Perdão, aqui. Ok? O E1, 11.750, como vocês estão vendo aqui, 11.750 no E1. O E2, 11.500, aqui 11.500 no E2. O E3, 10.500, ó, 10.500 aqui, ó, 10.500, você contorna aqui, eu chego até o 3. E4, 9.750, 9.750 aqui, ó. E o E5, 9.250. E após disso, você vai simplesmente traçar a linha do perfil.
Então, é importante também lembrar que deve colocar, né, no perfil, no desenho, a escala horizontal aqui embaixo e a vertical também para eu poder identificar quais são as escalas que você utilizou.